Perfeito. Uma outra questão, né, que você havia comentado, né, que pode ser feito, qualquer pessoa pode contratar, perfeito. E que isso pode ser, inclusive, financiado, né, diluído a Sim, longo prazo. Ok. E, na realidade, quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa de cara na economia. Realmente, né, exato. ninguém vai fazer uma compra de um acessório, de um produto, instalar um sistema sem que vá ganhar alguma coisa por isso, né? E uma das coisas que a gente pensa, quais são os sistemas fotovoltaicos que existem hoje no mercado? Bom, hoje no mercado nós temos diversas tecnologias, né? A mais vendida, a mais conhecida, né, a mais popular é o sistema on-grid, que é aquele sistema que é o conectado na concessionária local. Aqui no nosso caso, Rio de Janeiro, nós temos a concessionária Enel, nós temos a concessionária Light. Então, esses sistemas solares, eles são conectados fisicamente, tem um cabo, um plug, que ele é conectado na rede elétrica do cliente, que está conectado à rede da concessionária. Mas existem outros sistemas também, que nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo aqui. Tem um sistema off-grid, tem um sistema híbrido. Esse off-grid em si seria o quê? O sistema off-grid em si seria um sistema que ele não é conectado na concessionária, onde o cliente ele tem a geração solar durante o dia e essa energia ela pode ser armazenada em baterias, em banco de baterias, de acumuladores, e ele pode utilizar essa energia elétrica em um período que tem deficiência na geração solar, que normalmente são os períodos noturnos. Aí, no caso, ele não ficaria conectado na operadora, na concessionária. Na concessionária. Ele é autônomo. Só que nesse caso seria opcional. O cliente pode escolher não ficar conectado na concessionária e ele pode escolher também ficar conectado na concessionária, que aí mudaria a configuração, que seria o sistema híbrido. Sim. Aí, normalmente, os clientes que optam pelo off-grid, que é isolado da concessionária, são aqueles que moram em regiões muito remotas, às vezes uma ilha, às vezes é uma casa ali de veraneio, de passeio, final de semana, que é um sistema com energia solar e baterias, dadas as características do local. Perfeito. Você hoje veio bem equipado, né? Você trouxe até alguns esquemas para a Sim, gente ter uma visão mais clara de como sim, funciona, né? exatamente. Podemos mostrar então. A gente tem também a questão do histórico, né? De como começou a Sim. energia solar. Queria que vocês esmiuçassem para nós aqui. A gente trouxe alguns esquemas, né? Para mostrar ao nosso público. Explica para a gente, por favor. Exatamente. Aqui nós temos uma breve história sobre a evolução da tecnologia solar, tecnologia fotovoltaica, ao longo dos anos, né? Então, ali em 1839, houve o descobrimento do efeito fotovoltaico, ou seja, que era possível você criar energia elétrica a partir de efeitos de luzes, que no caso da energia solar em si, é a radiação contida na luz do sol, ela é convertida em energia elétrica, que é o chamado, né, efeito fotovoltaico. Ali em 1954, nós tivemos a primeira patente registrada no mundo, né, relacionada ao processo fotovoltaico de captação de luz solar e transformar essa luz em energia elétrica. Ali em 1958, nós começamos ali a utilizar no espaço, nos satélites, né, nas pesquisas, a tecnologia solar. Em 1978, lá nos Estados Unidos, né, na Casa Branca, ali, houve a implantação dessa tecnologia. E nos dias atuais, 2021, só que para ser mais preciso, no Brasil, 2019, 2020, ali começou um processo de expansão da energia solar, que se dá a redução dos preços, programas de financiamento, às vezes incentivos fiscais de alguns governos, e houve uma popularização maior a partir aí de 2019, 2020, especificamente aqui no Brasil. Perfeito. E o sistema on-grid, que foi aquele que você falou de início, explica pra gente como é que ele funciona. Bom, o sistema on-grid, nós temos uma usina geradora de energia, que nesse exemplo aqui, essa usina ela foi posicionada Em cima da garagem. em cima da garagem, mas é apenas um exemplo. Essa usina poderia estar em um telhado com telhas coloniais, poderia estar em um telhado com telhas de fibrocimento, poderia estar numa laje, poderia estar em um terreno, né? Então, a posição que a usina está instalada não importa. O que importa é que precisa existir uma usina, que nesse exemplo ela está posicionada em cima do veículo ali numa garagem, né? Que é o chamado também carport.
Então, essa usina ela vai produzir a energia através da radiação que contém na luz solar. Essa energia, nas setinhas vermelhas ali, ela vai entrar numa string box, que é um quadro de proteção, que é um quadro que possui ali chave seletora, chave seccionadora, em alguns casos fusíveis, também encontra ali DPS, que são os protetores de surto. E essa energia vai para o inversor solar, porque essa energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, né, os famosos painéis solares, ela não é própria para o consumo, porque ela é produzida com tensão e corrente contínua. E a função do inversor é justamente transformar a tensão e a corrente contínua em tensão e corrente alternada, para que seja apropriado para o uso. Os nossos eletrodomésticos, né, as nossas cargas residenciais e prediais, todas elas funcionam com tensão e corrente alternada. Então, tem até a simbologia ali da ondinha, né, no lado azul, e o tracinho ali no lado vermelho. É justamente a separação entre tensão e corrente contínua, o lado vermelho, e o lado azul ali é a tensão e corrente alternada. E essa eletricidade que sai do inversor ali convertida, né, de contínua para alternada, passa também por um quadro de proteção, que também terá disjuntores fusíveis, em alguns casos também disjuntores diferenciais residuais ou interruptores diferenciais residuais, protetores de surto. Essa eletricidade ela vai para o quadro elétrico do cliente. Esse quadro elétrico do cliente, né, ele está conectado ao medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional, ele informa os códigos ali 103 e 03, mostrando para o cliente o que ele está produzindo e o que ele está consumindo. Por quê? O que está sendo gerado de dia ali na energia solar, automaticamente o cliente também está consumindo. Uhum. Aquilo que o cliente não consumiu, o excedente, ele vai ser injetado na concessionária na forma de créditos energéticos que são vinculados ao seu CPF ou ao seu CNPJ, no caso de uma Então, empresa. esse medidor elétrico bidirecional ele é fornecido pela concessionária, pela Light, pela Enel. Isso. E daqui para cá é a instalação. E esse medidor já é da concessionária, Da correto? concessionária. Perfeito. No caso, nós temos que fazer um processo de homologação, onde existe algumas questões burocráticas, né? Tem que ser feito o projeto, tem que ser feito o registro da central cogeradora, tem que ser feito o memorial descritivo, tudo de acordo com as regras da concessionária. Sim, a gente vai voltar lá. Aí, quando você apresenta, ela pode aprovar o seu projeto ou pode recusar devido a algum erro ali de planejamento, de cálculo, né? Perfeito. Esse aqui, então, é o sistema on-grid. Isso. Aí, só para finalizar ali, o medidor ele fica conectado na rede da concessionária, na rede de baixa tensão. E nesse exemplo aqui, nós temos um carregador, também conhecido como wallbox, que ele está conectado no quadro ali de proteção, ou também pode estar conectado no quadro do cliente, onde caso esse cliente possui um veículo elétrico, ele também pode fazer o carregamento desse veículo usando também parte ali da sua geração naquele dia, naquele momento. Perfeito, muito interessante. E com relação ao sistema off-grid, tem algum esquema aí? Bom, o sistema off-grid, nós temos esse caso aqui em particular, onde nós temos também a usina, a string box, o quadro de proteção, o inversor, o quadro de proteção. A maior característica do sistema off-grid é que ele não é conectado na rede da concessionária. Então, autônomo. Ele é autônomo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um sistema off-grid que não possui baterias. Então, o cliente ele consegue produzir energia durante o dia e usar essa energia durante o dia. Entretanto, se houver um dia chuvoso, nublado, onde a insolação ali vai diminuir bastante, essa produção não vai ser suficiente, vai existir ali uma deficiência. Então, pode ser que esse esquema off-grid sem baterias possa se adequar às necessidades do cliente ou não. Caso não se adeque, ele tem a opção de instalar baterias nesse sistema. Que é para poder armazenar essa energia solar por mais tempo. Por mais tempo e você poder utilizar nos períodos noturnos ou até mesmo de dia, onde a insolação está baixa ali, nos dias chuvosos, nublados. E no caso, por exemplo, eu estou usando o off-grid com baterias. Perfeito. Aí eu consigo armazenar essa energia excedente, no caso, durante quanto tempo, mais ou menos? Por exemplo, se chover durante uma semana, como que o cliente fica? Bom, aí nesse caso, é necessário fazer um planejamento com o cliente,
Se o cliente enfatizar que ele precisa ter uma demanda de carga ali de uma semana, por exemplo, em um período chuvoso, aí é feito um cálculo em cima desse tempo que vai determinar a quantidade de baterias e como que elas vão ser associadas ali. Quantas vão ser associadas em série, quantas vão ser associadas em paralelo, porque existem também diferentes tipos de baterias que têm alguns cuidados específicos, né, que nós podemos falar talvez um pouco mais à frente. Quando a gente destrinchar um pouquinho mais ali, falar sobre módulo, falar sobre inversor, aí nós podemos voltar a falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de bateria. Esse aqui já é off-grid com baterias, na realidade. Esse é um off-grid com baterias. Temos os módulos fotovoltaicos, a string box, o inversor, temos o carregador ali também, e nós temos uma bateria, né? Na verdade, um banco de baterias, que significa que é mais de uma bateria, Sim. interligado ali no inversor, onde o cliente vai poder utilizar a energia que vem dessas baterias, que serão convertidas através do inversor, para poder ser utilizado. Agora, a autonomia desse banco de baterias é mediante somente a um cálculo e a um planejamento. Entendi. E, no caso, temos também um sistema híbrido, né? Exato. O híbrido ele parece ser bem mais complexo, né? Exatamente. O sistema híbrido, ele volta novamente ali com a usina, string, o inversor, tudo que nós já vimos anteriormente. E nós temos ali um recurso onde um gerador de energia, seja ele a diesel ou a gasolina, ele pode ser instalado diretamente ali no inversor. Então, ou seja, em um dia bem ensolarado, esse cliente vai utilizar a energia convertida direto dos módulos fotovoltaicos. Se esse dia estiver chuvoso ou nublado, ele poderá utilizar essa energia que virá de um banco de baterias. Se houver uma falha nas baterias ou um descarregamento profundo das baterias, essa eletricidade ela pode vir da concessionária. E se houver falha na concessionária, ele poderá acionar um gerador, onde essa eletricidade virá de um gerador a diesel ou a gasolina. Esse é o sistema mais completo e complexo, né, que existe no universo da energia solar. E conforme esses sistemas vão se tornando mais complexos, evidentemente eles tendem a encarecer um pouco mais. E a manutenção se torna mais frequente ou não altera tanto na manutenção? Não altera tanto na manutenção. Na verdade, o que altera mais é o tempo de retorno do investimento, né? Porque Sim. quando você projeta um sistema que é só módulo, inversor, os cabos, a estrutura e as proteções, o tempo médio de retorno ali é 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo das marcas escolhidas, dos modelos, dos preços, né? E quando entra banco de baterias, quando entra carregadores, quando entra geradores, aí nós precisamos ter mais quadros, precisamos ter mais disjuntores, o cabeamento muda, né? Então, ou seja, o custo aumenta e vai interferir no tempo de retorno financeiro para o cliente. Se essa não for a preocupação número 1 do cliente, acerca do tempo de retorno do investimento, ele pode investir sem dor de cabeça.